Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu peço a Deus que você não perca esta palavra, assim como pela manhã, creio que também há algo especial de Deus para nossas vidas nessa noite. Amém? Vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo. Eu vou precisar fazer uma leitura um pouquinho extensa do livro de Gênesis, capítulo 16. Pastor, que bênção, quando o senhor manda abrir em Gênesis, é uma beleza, né? Gênesis ou Apocalipse, até quem não é crente sabe, né, irmãos? Gênesis capítulo 16, ok? Vou precisar, irmãos, ler todo esse capítulo. É um capítulo de 15, ou melhor, de 16 versículos. E eu vou pedir que você acompanhe com os olhos, se tem alguém próximo a você, com a Bíblia aberta, acompanhe com esse irmão, versículo por versículo. Eu quero trabalhar com base nesse texto para a nossa noite, nesse dia. Versículo 1, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuía Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo: você está comigo até aqui nessa leitura? Diga amém. Nós vamos entrar em 2 versículos muito importantes. Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Agora olha o versículo 12, e atente-se para isso. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Versículo de número 13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-lahai-roi. Agar teve um filho de Abraão e lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Só até aqui a leitura do texto. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, somos, Senhor Deus, ricamente abençoados já ao entrar nesse lugar. Como, Senhor Deus, podemos sentir a tua doce presença através da adoração, através do louvor. Como, Senhor Deus, podemos contemplar a tua glória nesse lugar e sermos já abençoados pela tua palavra cantada, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, pedimos: fala ao nosso coração, através da tua santa palavra,
Que, Senhor Deus, o propósito para o qual o Senhor planejou tudo isso possa se cumprir na minha vida, na vida dos meus irmãos, que esta palavra possa abençoar, transformar, Senhor Deus, fazer e cumprir a Tua vontade, é a oração que fazemos, em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém e amém. Eu gostaria hoje de ministrar sobre este tema, o que acontece quando não queremos ouvir a voz de Deus? O que é que acontece? Eu vou precisar que você esteja em sintonia, do início ao final deste texto, desta mensagem, para que você possa compreender o que Deus quer falar às nossas vidas nesta noite. Primeiro, irmãos, eu não sei se você observa, e isso mexe muito comigo, e isso me incomoda muito. Nós vivemos um tempo em que, por mais que o governo se esforce, por mais que as entidades responsáveis pelo assunto se esforcem, os acidentes de trânsito, eles são cada vez mais cruéis, e são cada vez mais cruéis pelos mesmos assuntos. Os assuntos não mudam. Eu me transtorno, eu acho que essa é a palavra correta, quando eu vejo uma família toda destruída num acidente proporcionado por alguém que resolveu se embriagar toda uma madrugada. Uma família toda que é ceifada, sonhos que são destruídos quando alguém, numa imperícia, numa imprudência no trânsito, ceifa a vida de uma série de pessoas. Sonhos são destruídos, famílias vão viver um luto eterno por causa de uma pessoa, por causa de alguém que não resolveu ter cuidado. E fico pensando na quantidade de dinheiro que é gasto com campanhas a fim de diminuir esses fatos. Temos aqui irmãos na igreja que são policiais, médicos, enfermeiros, e muitas das vezes, diante de uma situação como essa, sabe que a causa do acidente não é um fato isolado, é um fato conhecido. É muitas vezes por causa de um descanso que não houve, por causa de o excesso de álcool, ou de até mesmo drogas. Recentemente via na televisão um político que estava embriagado e invadiu uma calçada e fez com as pessoas como se fosse boliche. E ainda nesse país que vivemos, alguém se levanta com uma bandeira para defender. Não estou dizendo a pessoa, não estou dizendo a atitude, mas uma pessoa que toma uma atitude como essa. Nós vamos vivendo, rios de dinheiro são gastos com campanhas e mais campanhas. E é interessante que o recurso, ele não é gasto para dar fim ao problema. O recurso é gasto para diminuir alguns porcentos. Mas eu fico pensando naquele outro lado da moeda, nos porcentos de pessoas que são destruídas pelos mesmos problemas. E me pego perguntando, qual é o fator responsável por esse crescimento? Porque não diminui. Não diminui. O que é, pastor, que acontece? Seria a imprudência? Seria a irresponsabilidade? Seria a imprudência? Seria a imperícia em estar diante de um local onde o que está em nossas mãos é mais do que um veículo, é uma máquina, é uma arma? O que, pastor, que faz com que esse número não diminua? O fator principal está em nós não ouvirmos os conselhos que precisamos ouvir. Os bons conselhos, irmãos, eles são os que nos livram das tragédias nas ruas da nossa vida. E muitas vezes nós não nos damos bem com pessoas que querem nos dar bons conselhos.
E quando eu chego diante de um fato como esse, eu noto que nós temos muito o que aprender. Muito. Por quê? Porque nós somos, e ouça por favor, nós somos completamente inexperientes quanto ao dia que vai chegar. Ou será que alguém aqui pode falar sobre si mesmo? O que é que vai viver amanhã? Será que você consegue determinar isso? O máximo que podemos fazer é criar uma expectativa sobre o amanhã, mas nós não sabemos nem se o amanhã vai chegar. Entramos num curso, não sabemos se concluímos. Muitos se casam e não sabem se vão ser felizes. Muitos fazem matrícula para entrar numa faculdade e não sabem nem se vão começar a estudar. Por quê, queridos? Por quê, irmãos? Porque nós somos muito inexperientes quanto ao dia de amanhã, mas nós não aceitamos isso. Não aceitamos essa realidade. Eu digo que nós temos muito que aprender, porque o que sabemos, já percebemos que é muito pouco pela quantidade de erros que nós cometemos. Nós temos muito que aprender, porque tudo o que eu já sei é muito pouco pela quantidade de erros que eu cometo, pela quantidade de erros que cometemos. E às vezes nós acreditamos que não é necessário. Nós temos muito que aprender, porque, interessantíssimo isso, quanto mais fácil o acesso ao correto, mais acomodados nós ficamos. Vou repetir isso para você. Quanto mais fácil o acesso ao correto, mais acomodados nós nos tornamos. Já ouviu aquele ditado que diz assim: casa de ferreiro, espeto de pau? E é verdade, irmãos. Às vezes nós estamos tão próximos da solução, mas aquilo vai se tornando, parece que, cada vez mais distante. Eu, de vez em quando, brinco aqui na igreja dizendo, muitas das vezes as pessoas que moram mais perto da igreja são as que chegam mais atrasadas. E as que moram mais longe são as que às vezes chegam mais cedo. É assim que acontece. Não estou dizendo que isso é uma regra, pelo amor de Deus. Mas é um fato. Nós nos acomodamos, não é? Eu me lembro que uma certa vez, conversando em família, a minha esposa morou ao lado da escola que ela estudou durante muito tempo. E ela dizia assim: olha, eu só levantava da cama quando tocava o primeiro sino, né? E eu tinha aí uma tolerância de 15 minutos, era o tempo para levantar e ir para a escola, antes de tocar o segundo sino. Era assim, irmãos. Quanto mais perto nós estamos do correto, mais acomodados nós vamos nos tornando. E aí eu entro no que estamos conversando nesta noite, o que acontece quando não queremos ouvir a voz de Deus. Com base em quê, queridos? Nós estamos tomando as nossas decisões. Com base em quê? No que você está tomando as suas decisões? E eu espero que essa palavra possa abrir muitos olhos da sua vida nesse culto, nessa noite. Nós podemos tomar as nossas decisões, e ouça por favor isso, com base em sentimentos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O que tem de gente tomando decisão com base em sentimento, não está no gibi. E eu quero aqui compartilhar uma coisa para você muito séria. Sentimento nem sempre significa voz de Deus para a nossa vida, porque sentimento vem do coração, e a palavra diz que o coração do homem é enganoso. E como tem gente tomando as suas decisões com base em sentimentos. Pastor, eu tenho um carinho pelo Fernandinho Beiramar. Como quando eu vejo ele na televisão, né? Não estou dizendo aqui que Deus não possa mudar a vida dele. Pastor, eu tenho um carinho tão grande. Sentimentos, irmãos, são enganosos.
Muitas vezes tomamos as nossas decisões com base em medos, porque temos medo de perder. Tomamos algumas decisões na vida porque temos medo de ficar para trás, porque temos medo de o tempo passar e não vivermos o que queremos tanto viver. Temos medo do dia não chegar, que o amanhã não chegar, e queremos viver tudo hoje. Aliás, existe um ditado que tem regido muitas vidas, a vida de muitas pessoas: viva-se como se o amanhã não fosse o quê? Chegar. E aí tem muita gente entrando numa canoa furada, vivendo esse ditado. Aí vive o hoje como se o amanhã não fosse chegar, e o amanhã chega. E o amanhã chega com as contas do que você gastou de ontem. Não estou falando de contas do ponto de vista financeiro, de decisões, atitudes que nós precisamos nos responsabilizar por elas. Amados irmãos, quantas decisões não estão sendo tomadas com o fundamento do medo? Ou então, irmãos, com o fundamento de dores, de traumas. O texto que nós lemos fala de uma mulher que diz assim para Abraão: olha, vou lhe dar Agar, porque talvez com ela nós possamos construir uma família. Afinal de contas, Deus me tornou estéril. Olha que essa mulher diz nas entrelinhas da sua fala. Ela está dizendo: me dói, Abraão, não poder te dar um filho. Me machuca, Abraão, saber que eu vou morrer, só eu e você. Nós não vamos ter criança dentro de casa. Nós não vamos poder continuar a nossa história. Essa é a minha dor, esse é o meu trauma. Então, porque eu tenho essa dor, porque eu tenho esse trauma, toma Agar, a minha escrava, a minha serva, para lhe dar o que eu não posso dar. Olha a decisão dessa mulher. Quantas pessoas não vão vivendo a vida, tomando decisões fundamentadas em dores, em traumas? Quantas pessoas não têm vivido assim? Uma vida fundamentada em suas decisões nas dúvidas. Quantas pessoas hoje, talvez aqui nessa igreja, não estão conseguindo ver uma opção para tomar uma decisão por causa de muitas dúvidas que possui, incertezas, incômodos que vão aparecendo no meio do caminho, e nós vamos deixando de tomar decisões na nossa vida, ou então vamos tomando decisões erradas. Ficamos nos questionando, irmãos, ficamos loucos, e sem sombra de dúvidas, tudo isso já deve ter servido de parâmetro, de gabarito, para um dia nós tomarmos a decisão. Já tomamos decisão por dor. Quem aqui nunca tomou uma decisão por um problema no passado? Quem aqui nunca tomou uma decisão por causa de algum sofrimento? Quem aqui nunca tomou uma decisão por causa de sentimento? Quem aqui nunca tomou uma decisão por causa de medo? Quem nunca tomou, irmãos? Isso, sem dúvida, já foi fundamento para muitas decisões que nós tomamos. E aí nós ficamos nos questionando: será que eu posso, apesar de ter sentimentos, medo, conhecimento, emoções, dores, traumas, dúvidas, experiências, será que eu posso ser dirigido por Deus? Não sei se você já se fez essa pergunta: como é que eu posso ser dirigido por Deus? Será que eu consigo ouvir a voz de Deus num momento difícil da vida? Será que eu consigo? Será, irmãos, que Deus fala com quem está vivendo num momento de guerra? Não sei se você já se fez essa pergunta. Será que Deus fala a algum coração que está passando por um turbilhão de guerra? Será que Deus dirige a sua voz para quem tem um coração machucado? Será que Deus não pode usar o óbvio para falar comigo? Ficamos fazendo essas perguntas, e quando eu leio esse texto, que se passou num determinado momento, tempo na vida de Abrão, eu percebo a semelhança que nós temos, a semelhança de fundamentos, nas motivações, nas situações que vamos vivendo em nossas vidas. E talvez você pense, talvez você diga: ah, pastor, por quê?
ouvir a voz de Deus. Por quê? Veja bem, queridos, eu não sei se você conhece a história de Agar e a história de Sarai, mas a história conta, a Bíblia, a palavra de Deus conta, que Abraão não tinha ainda recebido a promessa. A única verdade é que Sarai era estéril. Eles tinham recebido uma promessa de que seriam pais de uma numerosa nação, de um grande povo. A promessa sobre um filho vem no capítulo de número 18. Nós estamos no capítulo 16. Não havia ainda acontecido a promessa. E eu imagino esses dois em casa com os seus servos. E de repente, Abraão ficava em silêncio. E logo Sarai começava a pensar: meu Deus, eu não posso atender às expectativas do meu marido. Eu não posso atender às expectativas do meu esposo. E aquela mulher naquela hora, sabendo que Deus estava com eles, ela toma uma decisão. Que decisão ela toma? Ela olha então à sua volta e vê a sua serva Agar, uma serva egípcia. Então ela diz para Abraão: olha, Abraão, como eu não posso te dar um filho, eu vou fazer com que Agar, a minha serva, a minha escrava, seja então a sua mulher, deite-se contigo, tenha relações sexuais, e você a engravide. Irmãos, eu olho para essa família, eu olho para esse texto, e pode parecer apenas uma decisão cultural da época, pode parecer uma decisão passageira, uma decisão corriqueira da vida, mas olha o que acontece. Agar fica grávida, depois começa a olhar para Sarai como quem diz: eu estou carregando no meu ventre aquilo que você não pode fazer, Sarai. Então Sarai fica revoltada com a situação e vai até Abraão e diz: olha só, eu vou começar a falar com Deus, para que Deus faça contigo todo o sofrimento que eu estou vivendo de Agar. Olha a cabeça da mulher. Não foi ela que tomou a decisão de levar Agar até Abraão? Não foi Abraão que aceitou? Olha agora Sarai dizendo: eu vou pedir a Deus para que Deus comece a te castigar, Abraão. Me perdoe se eu falar Abraão ou se eu falar Sara, porque depois os nomes deles mudam. O que acontece, irmãos? Agar começa a sofrer uma pressão tão grande de Sara, que num determinado momento Agar foge da casa de Abraão. No deserto, um anjo do Senhor aparece a Agar e manda que Agar volte para a casa de Abraão. O texto nos conta a história somente até aqui, mas o versículo 11 e o versículo 12 de Gênesis 16 conta que o Senhor Deus liberou uma palavra: ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Parece, irmãos, que está tudo dentro do controle. Ismael nasce, depois de um tempo, nasce Isaac, filho da promessa de Deus sobre a vida de Sara. E o que é que vai acontecer nesse texto? No desenrolar da história, o que é que vai acontecer? Num determinado momento, Ismael começa a se desentender com Isaac. Havia ali um conflito na família e naquela hora Sarai, ou na verdade Sara, manda que Abraão mande embora Agar e Ismael. E eles vão embora. Você conhece a história, se não conhece eu vou contar. Eles vão parar no deserto, e naquele momento no deserto, Agar se distancia de Ismael pedindo que eles morressem. Era o último gole de água e iriam esperar a morte, e o anjo do Senhor estava com Agar e Ismael no deserto. Até aqui a história. Ismael também tem uma grande terra, também tem um grande número de descendentes.
E por que eu estou dizendo toda essa história para você? Porque o que acontece é que esse conflito entre árabes e judeus, entre os muçulmanos e o Iraque, até hoje existe, com um princípio, não uma causa, com um princípio, numa decisão tomada por Sarai. A guerra hoje existe proveniente de uma decisão tomada após a Segunda Guerra Mundial, quando o Iraque recebe uma terra que não é dele. E aí, agora os árabes começam a se desentender porque querem de volta. E aí a guerra está instalada. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso aqui nessa noite? E é preciso que você tenha atenção e compreenda. Por quê, pastor? Porque eu vejo, queridos, em nossas vidas, o que exatamente aconteceu com a vida de Sarai. Ela toma uma decisão na sua vida, e olha, e entrega a família, e aqui os três estão errados. Os três. Está errado Sarai, porque abriu mão do privilégio de viver o milagre de Deus. Abraão, porque conhecia Deus mais do que ninguém, e vai movido pelos sentimentos. E Agar, que depois foge, só que ela foge depois do erro. Se ela tinha que fugir antes do erro, não depois do erro. E aí eu fico olhando para nossas vidas e meditando, como, irmãos, em muitos casos, assim como na vida de Sarai, danos são desconhecidos. Os danos das nossas decisões são desconhecidos. Pastor, eu estou tomando uma decisão pequenininha, simples. Até hoje eles estão em guerra por causa de um posicionamento que Sarai tomou. Meu irmão, se você não abrir o olho com posicionamentos que você está tomando, talvez a situação vai gerar um transtorno na sua vida que vai durar muito tempo que você não conhece. Por quê? Porque a campanha está aí, o anúncio está aí, mas o camarada para de beber para dirigir. Nós não sabemos, os danos são muitas das vezes desconhecidos para nós. Nós vivemos num tempo hoje em que muitos adolescentes, muitos jovens estão dizendo assim: eu não preciso ouvir essa palavra, eu não preciso ouvir o que vai ser dito na igreja, eu não preciso compartilhar, eu tenho coisa melhor e mais importante para ouvir. Os danos são desconhecidos. Se alguém chegasse no ouvido de Sarai e dissesse: Sarai, não tome essa decisão, o povo vai continuar em guerra por causa de Ismael. Você não tem nem ideia do que vai acontecer. Ismael, e depois você vai ter um filho que vai se chamar Isaac. Você não tem nem ideia do que vai acontecer. Pelo amor de Deus, não tome essa decisão. Os danos são desconhecidos. Uma outra coisa, irmãos, que penso é que em muitos casos os danos são irreparáveis. Eu estou cansado de ouvir pessoas que estão tentando se levantar de uma decisão errada que tomaram e até hoje não conseguem. Por quê, pastor? Porque muitos danos na nossa vida são irreparáveis, marcam a nossa história, marcam a nossa trajetória, e se Deus não colocar a mão, a história não muda, irmãos. O povo está em guerra até hoje, o conflito existe até hoje, e já se passaram cerca de 4.000 anos, e o povo está em guerra até hoje. Os danos, pastor, os danos são irreparáveis. Vamos tomando as decisões, vamos brincando, né? Estava ali, antes de entrar na igreja, conversando com o Guilherme, filho do irmão Wallace, e disse: Guilherme, por que você está com a boca queimada, machucada? Eu fui encostar a boca, meu pai falou que estava quente, eu fui encostar a boca num tabuleiro de pizza que acabava de sair do forno. Está lá com a boca queimada, daqui a pouco vai ficar bom, mas agora está queimada. E quando os irmãos não dá para consertar?
E como Ismael e Isaac, às vezes a história vai gerando problemas em cima de problemas, e a gente vai tentando consertar daqui e vai criando mais problemas. Não sei se você sabe, mas tanto em um texto quanto em outro, no texto dos judeus, se diz que o filho da promessa de Deus era, as crianças crescem aprendendo que o filho da promessa era Isaac. Se você ler o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, a Bíblia dos muçulmanos, você vai ver que eles dizem que o filho da promessa é Ismael. Não é Isaac. Não é Isaac, é Ismael. Então, irmãos, olha o que pode acontecer por causa de uma decisão. Uma decisão produz muitas das vezes erros, danos irreparáveis. Em muitos casos, os danos não são apenas pessoais. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Em muitos casos, os danos não são pessoais. Irmãos, eu gostaria muito, que a decisão que você tomasse errada só prejudicasse você, mas não prejudica só você. Eu queria muito que um camarada que enche a cara antes de sair dirigindo um carro, se acontecer algum acidente, só ele morresse, só ele ficasse numa cadeira de roda, só ele acabasse com a sua vida, mas não. Eu já contei aqui um testemunho de 2005, quando nós estávamos num retiro, e uma senhora que morava ao lado da fazenda do retiro, onde fizemos o retiro, contou para mim que fez um sepultamento com 8 caixões da própria família, por causa de uma pessoa embriagada que envolveu 2 carros da família num acidente. Eu queria muito, irmãos, que os erros das nossas decisões pudessem impactar, destruir, trazer danos apenas a nós, mas não. Sarai toma uma decisão, junta com Abraão, junta com Agar. A verdade é essa, que os 3 tomaram a decisão junto, e a realidade, irmãos, é que até hoje, os danos, você vê agora esse acontecimento que houve na Síria, desse ativismo religioso, dessa perseguição, desta guerra civil, pessoas querendo que a sua vontade sejam impostas. Por quê, irmãos? Porque não medimos as consequências das nossas decisões. Achamos que se der mal, vou eu sozinho me dar mal. Como eu queria que um político que rouba o dinheiro da saúde só trouxesse dano para ele, mas não. Como eu queria, como eu gostaria que as suas decisões trouxessem prejuízos apenas para você, mas não. Como eu vou me esquecer de Acã, que quando entrou em Jericó, se encantou pelas peças preciosas de Jericó, e por causa da sua decisão, Acã e toda a sua família foi apedrejado até a morte. Como eu gostaria, irmãos. Mas você sabe o que eu observo? Que nós tomamos as nossas decisões sem pensar na consequência e nos danos que nós vamos trazer a outras pessoas. Eu quero terminar a minha palavra nessa noite, e eu creio que Deus está falando ao seu coração, amém? Eu quero terminar a minha palavra hoje falando algumas coisas ao seu coração. Primeira coisa que eu quero dizer é que não coloque o dedo naquilo que Deus está com a mão aí em cima. Meu irmão, Sarai tenta botar o dedinho aonde Deus estava com a mão em cima. Você sabe por que muitas famílias não têm mudado? Porque a gente quer dar uma forcinha para Deus. Eu já disse para muitas mães aqui, e o sentimento às vezes impede isso. Eu já disse para muitas mães assim: entregue o seu filho a Deus. Para de querer colocar o dedo no que Deus está trabalhando com as mãos. Sarai ficou numa expectativa, numa ansiedade que ela não conseguiu suportar, e naquele momento ela disse assim: eu vou dar uma forcinha. Abraão, como eu não posso te dar um filho, eu tenho aqui uma egípcia, uma mulher, Agar, ela vai te dar o que eu não posso dar. Olha o tamanho do problema até hoje, irmãos. Até hoje.
O que é que acontece com uma pessoa, uma vida que não quer ouvir a voz de Deus? Deixa eu dar uma forcinha para o Senhor, Deus. O Senhor talvez não saiba como se faz. O Senhor talvez se esqueceu do tempo. Não sei se o seu despertador aí está sem pilha. E o Senhor não está percebendo que está na hora de Abraão ter um filho. O camarada está lá triste, cabeça baixa. Vê todo mundo tendo filho, só ele que não tem. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei. Vou te dar uma força, Deus, para ver se Abraão agora fica um pouco mais feliz. Mal sabe Sarai que a decisão dela tornou Abraão e toda uma história muito infeliz. Não tente, querido, colocar o dedinho aonde Deus está com a mão em cima. Meu irmão, como eu gostaria de que muitas pessoas mudassem. Minha irmã, como eu gostaria de que muitas famílias mudassem, mas tem hora que Deus tem que trabalhar com as suas mãos, não é com as minhas mãos. Sarai foi esta mulher. Deus, escute isso, eu quero falar isso ao seu coração. Deus não está atrás de decisões antecipadas. Não se tira o bolo do forno antes da hora. 2 capítulos depois, Deus está dizendo a Abraão e Sara: eu vou dar um filho para vocês. Por que não esperaram? Se já esperaram até agora. Achamos que Deus está demorando e achamos que Deus vai estar atrás de decisões antecipadas. Porque os nossos sentimentos, porque, irmãos, os nossos medos, a nossa emoção, as nossas dores, os nossos traumas ficam nos pressionando: tome uma decisão, tome uma decisão, tome uma decisão. Ficamos loucos, queremos resolver os problemas, queremos viver o nosso sonho, queremos viver a nossa história, queremos mudar as situações. Só que muitas vezes achamos que Deus está atrás de decisões antecipadas. Deus não está. Quantos estão comigo até aqui? Digam glória a Deus. Há uma outra coisa que me chama a atenção, e eu me surpreendo muito com isso. Sarai estava desesperada. Sarai estava louca, como às vezes a gente fica louco. Eu tenho que ter isso, eu tenho que viver isso. Isso tem que multiplicar na minha vida. Isso que tem que acontecer, eu tenho que dar uma justificativa para a sociedade. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ter demais. Escute isso. Você não precisa ter muito. Existem pessoas que estão entrando em parafusos porque acham que tem que ter muito. Você não precisa ter muito. Você precisa ser dirigido por Deus. Isso é tudo. Você não precisa ter muito. Tem muita coisa que você acha que você precisa ter, que você não precisa ter. Eu me lembro há um tempo atrás, eu não consigo lembrar quantos anos isso tem, mais ou menos. Mas quando no Brasil houve um racionamento de energia, não me lembro em que ano que foi. Creio aqui que muitos irmãos viveram isso, né? Racionamento de energia. E aí a gente começou em casa, houve uma campanha muito grande sobre isso. A gente começou em casa, eu me lembro na minha casa, a ficar onde estava apenas uma luz ligada. Começamos a nos dirigir, mudamos hábitos, comportamentos. Começamos a fazer assim. Se a varanda tinha 3 luzes ligadas, vai ficar só uma. Se no chuveiro demorávamos 20 minutos, vamos demorar só 10 minutos. Eu creio que você também fez isso. E a conta de luz de muita gente diminuiu. Diminuiu pela metade. Diminuiu talvez um pouco menos da metade. E de repente, acabou o racionamento de energia. E a gente percebeu que a gente conseguia viver bem sem aquela quantidade de energia que a gente gostava. Até hoje, por onde eu passo e não vejo ninguém no lugar, eu apago uma luz. Desligo um aparelho. Por quê, irmãos? Porque nós não precisamos ter muito. Nós precisamos ser dirigidos por Deus, isso é tudo.
Pastor, eu estou desesperado porque eu preciso ter muito para isso, ter muito. Meu irmão, você precisa ter na sua vida a direção de Deus para as suas decisões. Você está me compreendendo? Diga amém. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que quem ouve a voz de Deus sai na frente, mesmo que tenha que esperar. Se Sarai tivesse ouvido a voz de Deus, olha o tamanho, desculpa o termo que eu vou falar aqui agora, mas olha o tamanho da lambança que ela teria evitado. Então eu tenho que dizer que quem ouve a voz de Deus sai na frente, mesmo que tenha que esperar. Sabe por quê, pastor? Porque depois o que se gasta, não financeiramente, para corrigir, para reparar o erro de uma decisão, é muito maior do que o tempo que se ficou esperando. E é exatamente essa a realidade de muitas pessoas. O tamanho do erro, da decisão é tão grande, que não querem mais reparar os danos. Por quê? Porque quem espera em Deus, quem ouve em Deus, sai na frente, mesmo que tenha que esperar. É a corrida da tartaruga. Você se lembra dessa história? Todo mundo saiu no desespero e a tartaruga foi devagarinho. Todo mundo foi no desespero. Tem gente vivendo exatamente assim, no desespero. Só que quem ganha no final é a tartaruga. Porque quem ouve a voz de Deus sai na frente, mesmo que tenha que esperar. Eu estava conversando essa tarde em casa, e falando, dizendo assim, olha, encalhado para mim não é quem está solteiro, encalhado para mim é quem casou errado, e agora não sabe o que fazer, tem que dormir do lado do camarada de dia, de tarde, de noite, e dá um desespero, irmãos. Por quê? Por causa disso, irmãos. Porque quem ouve a voz de Deus sai na frente, mesmo que tenha. Meu irmão, por que você não toma decisão? Eu estou esperando ouvir a voz de Deus. Meu irmão, por que você não faz isso? Olha, eu tenho um segredinho aqui comigo, que se eu te passar, você vai mudar essa situação. Ei, irmãos, como é que tem gente assim, vindo do inferno para falar essas coisas? Ei, meu irmão, olha, eu tenho aqui um segredinho para você, você vai viver, né? Desculpa a palavra, não sei alguém aqui que tem ou participa disso. Tal de Telex Free, Bebum, que você entra com R$100, daqui a 2 meses você está com R$5.000, abre o olho, meu irmão. Abre o olho. Pode até de hoje para amanhã isso se legalizar, né? Eu não sei, mas abre o olho. Não tem poupança que dê isso. As pessoas que estão fazendo isso vão ficar, uma hora vai dar zebra. Essa novelinha, eu já assisti os capítulos dela e sei como termina. Uma hora o Titanic, você sabe como é que é. E quem está dentro dele morre. Tem alguns amigos meus, pastor, você precisa entrar nessa parada. Eu entrei com R$600, já tenho lá 1.800 guardado. Está bloqueado por causa da justiça. Pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Não trabalha não, só para você ver, se você não consegue. Quem ouve a voz de Deus sai na frente, meu irmão. Mesmo que tenha que esperar. E por último eu quero falar uma coisa para você. Por último eu quero dizer, a única coisa, você está me ouvindo bem nessa noite? Diga amém. Quero compartilhar isso com o seu coração. A única coisa que Deus não pode dar jeito é naquilo que você não quer. É naquilo que você não quer. A única coisa que Deus não pode mudar é aquilo que você não quer que Ele mude. Isso Deus não pode mudar. Eu não sei, queridos, como anda a sua vida. Cheguei um tempo em casa e disse para minha família,
muita coisa eu vou parar na minha vida. Por quê? Porque eu não sei se está sendo direção de Deus ou não. Se for direção de Deus, eu vou voltar. Se não for, eu não vou continuar. Chega um momento que a gente tem que fechar a nossa vida para balanço. Eu estava vendo uma reportagem essa semana do Museu do Ipiranga, em Petrópolis. Vai ficar fechado por 9 anos para uma reforma enorme que será feita em exatamente tudo. E eu estava dizendo, eu quando era criança, fui ao Museu do Ipiranga, me lembro, numa excursão de escola, ao entrar tinha que botar uns chinelos de veludo para você poder andar, me lembro disso, de detalhes. Quando a professora falou aqui, era o lugar que fulano de tal ficava, eu ficava parado diante da sala olhando. Que coisa feia, onde fulano morava. 150 mil itens sob reforma. 9 anos parados. Gerações de crianças não poderão visitar, enquanto crianças, o Museu do Ipiranga. Fiquei pensando comigo. Às vezes nós precisamos assim, fechar nossa vida para balanço, para depois voltar, reabrir, melhor do que nós estávamos. E quando nós insistimos em não fazer isso, quando nós insistimos em dizer assim, não, dá para continuar usando, funcionando, mesmo com os riscos estruturais, mesmo com os riscos históricos, deixa continuar. Fica igual o Sarai. Deus só não pode mudar aquilo que você decidiu não mudar, porque o resto, Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode pegar hoje, eu estava aqui ontem com o Ministério de Louvor, dizendo para a turma, Deus colocou uma palavra no meu coração e disse, pegue a sua história e transforme ela no seu melhor louvor a Deus. Pegue a sua história. O que acontece com alguém que não ouve a voz de Deus? O que acontece? Por que Sarai não ouviu a voz de Deus? Por que Abraão não ouviu a voz de Deus e disse, epa Sarai, eu estou esperando? Por que Agar, se tinha que fugir, não fugiu antes de errar? Por quê? Por quê? Deus está falando. Aquele que tenha ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. A palavra que eu tenho para o seu coração é essa. Poderia continuar aqui ministrando. O que é que acontece com alguém que ouve a voz de Deus? Se eu já sei o que acontece com quem não ouve a voz de Deus, poderia continuar aqui. O que acontece com alguém que ouve a voz de Deus? Mas essa história você pode contar com a sua própria vida. Pastor, daqui para frente, eu vou dizer o que acontece com alguém que ouve a voz de Deus. Não estou dizendo para você assim, pastor, vou ouvir a voz de Deus, e amanhã vou receber um telefonema de que o meu salário vai dobrar. Eu estou ouvindo a voz de Deus e vou receber um telefonema de que eu fui curado. Eu vou ouvir a voz de Deus e agora tudo mudou. Alice no país das maravilhas. Não, meu irmão, cristianismo não é isso. Eu vou dizer para você que você vai passar por muitos problemas na sua vida. Não vou dizer que eles vão aumentar, mas eu vou dizer para vocês que nenhum deles vai te parar, porque Deus é contigo. Nenhum deles. Nenhum deles. O que acontece com alguém que não ouve a voz de Deus? Olha, o que eu penso? Penso que está assim de gente que não está ouvindo a voz de Deus. Assim de gente. E eu fico às vezes me perguntando, que domingo Deus nos deu? Tanto pela manhã quanto à noite. Sabe aquele dia que você vai ao restaurante e você fala assim, hoje eu comi demais. Hoje eu passei do limite. Deus fez isso conosco nesse dia. Deus nos levou e nos deu muita coisa. Minha expectativa é que você tenha uma semana
não com libertações de comportamento, mas libertações espirituais. Que o Egito não more no seu coração e que você não dê um passo que não tenha ouvido a voz de Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu não quero me alongar, mas eu quero orar por você. Antes de terminar esse culto, antes de irmos embora, talvez você diga: pastor, eu preciso de oração, tem áreas da minha vida que eu preciso ouvir a voz de Deus, tem decisões que eu não posso deixar para depois desse culto, eu tenho que tomar nesse culto. E eu queria convidar você, que hoje está dizendo: pastor, Deus está falando comigo, do início ao final dessa palavra, e eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. A decisão que eu vou dizer a você para tomar, fique de pé aonde você está. Se você está precisando ouvir a voz de Deus, se eu fosse você, eu me colocaria de pé aonde você está. Quero orar por você. Quero interceder pela sua vida. Pessoas que hoje talvez estejam aqui dizendo assim: pastor, eu preciso muito mesmo ouvir a voz de Deus na minha vida. Porque eu aprendi hoje de manhã que intimidade, sem dúvida, vai me trazer bênçãos, mas bênçãos nem sempre trazem intimidade com Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Se Deus está falando contigo, tome essa decisão, se colocar de pé. Não tente como Sarai dar um jeitinho na parada. Fica de pé, meu irmão, e diz assim: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser guiado pela voz de Deus. Eu não posso, como as campanhas, olhar para isso e dizer assim: isso não é para mim, isso não é preciso. Eu vou entrar nessa curva acima da velocidade, eu vou passar por essa situação errada. Não tem nada demais. Deus só não muda aquilo que nós decidimos não mudar. O resto, Deus pode mudar todas as coisas. Senhor Deus, em o nome de Jesus, se ainda enquanto oramos, Senhor Deus, alguém se coloca de pé, estenda, Senhor Deus, as suas mãos, a sua voz, a cada pessoa aqui nessa hora que se colocou de pé, Senhor Deus, nesta igreja, e que está dizendo: Deus, direcione a minha vida. Eu preciso ouvir a tua voz. O medo é muito grande, a dor, o trauma, o sofrimento é muito grande, mas eu preciso ouvir a tua voz. Eu não posso ser uma Sarai, eu não posso ser um Abrão que toma uma decisão com uma consequência que nunca acabou, com uma conta que não se acaba. Deus, em nome de Jesus, tu sabes, Senhor Deus, da realidade da vida de cada pessoa aqui nessa noite. O que acontece com alguém que não ouve a voz de Deus, nós já sabemos. Agora o que nós queremos viver é o que acontece com alguém que ouve a voz do Senhor. As crises vêm, os problemas vêm, Senhor Deus, mas eu sei que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu na minha vida, e a sua palavra não volta vazia sem, Senhor Deus, se realizar na minha história. Por isso eu oro por cada pessoa aqui, Senhor, que se colocou de pé no lugar onde que está. Que não seja uma decisão movida por sentimento, que não seja uma decisão movida por um emocionalismo, mas seja uma decisão movida pelo Espírito de Deus e a sua palavra nesta noite, ó Pai. Que vidas hoje saiam daqui tocadas pelo teu poder, que vidas saiam daqui dizendo: Deus, dirige a minha vida, dirige os meus passos, como Josué, aonde tu fores, eu serei contigo, nunca te deixarei e nunca te desampararei. Que seja assim na vida dos meus irmãos nessa noite, ó Pai. Que seja assim na vida de cada um, Senhor Deus, aqui nessa noite. Fortaleça-nos, Senhor Deus. Nos dê as condições que precisamos, que não temos, para acertarmos nas nossas decisões e ouvirmos a sua voz. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. E que toda a igreja de Cristo diga amém e amém.